A gente sabe que o Gilmar Mendes é um sujeito que tem uma ousadia no sentido neutro da expressão, né? Ele é um sujeito que é um homem sem medo. Ele é um sujeito destemido, pro bem e pro mal. Ele é capaz de tomar uma decisão como aquelas a respeito do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não vai ser assim, que agora o quórum é outro, que é os únicos legitimados a propor a ação, agora o único legitimado é o Ministério Público. Ele faz isso, ele tem coragem de fazer isso, né? Os outros, em geral, eles fazem as coisas mais nas sombras, entendeu? O Gilmar Mendes faz na cara. Não foi à toa que ele fez o que fez para conter a Lava Jato, entendeu? Ele foi lá, conversou com o Temer, viu que a coisa ia ficar ruim e foi pá! Direto, todo santo dia. Até que ele conseguiu, por outros motivos, inclusive. Contrariando próprias convicções, né? As próprias convicções. Mas ele não tem isso. O juízo dele é um juízo de oportunidade e conveniência. Ele é casuístico. Entendeu? Esses votos centrais dele, ele marca posição política o tempo inteiro. É por isso que ninguém deixa, assim. Ele não. Um código de ética, imagina se ele vai parar de falar sobre política. Entendeu? Porque o poder dele tá nisso. O fato de as pessoas terem receio dele, inclusive. Tá? Então, esse negócio que você comentou a respeito do que ele primeiro quer ler os votos, uma interpretação possível é que se ele não quer fazer um manifesto a respeito da situação de ataque, né, ou de... Estou meio burro hoje, deitei tarde, por isso que as palavras estão fugindo, entendeu? A situação do Supremo com esse voto. A gente não sabe se ele vai ressuscitar uma espécie de um garantismo, a gente não sabe se ele quer fazer um manifesto a respeito desse voto que sirva para dar um chega para lá nessa pressão toda, entendeu? Inclusive trazendo o pessoal do Centrão atrás, tentar mobilizar os colegas para enfrentar essa opinião pública, né? Uma opinião pública, sei lá, lavajatista, uma opinião pública orientada para o mal, sei lá o pretexto que vai dar, entendeu? Ele é capaz de fazer isso e ele já ganhou mais de uma vez. Exato. Gilmar Mendes impediu que Dilma indicasse Lula para o ministério. Duas vezes. Dele. Impressionante. Eu sempre gosto de lembrar dessa, porque essa também foi bastante ousada, vamos dizer assim. Sequestrando da presidente da República um direito inegavelmente dela. Se ela quiser me nomear ministro, ela poderia, e ele presumiu que ela nomearia por um motivo específico e impediu que a presidente nomeasse o ministro. Eu diria mais até, assim, eu acho que o sujeito que mais tem a perder com o Código de Ética, com esse negócio de desenquadramento, é o Gilmar Mendes. Não é o Alexandre de Moraes, não. Não é nem o Toffoli, não. É o Gilmar Mendes. Não à toa, né, Christian, que foi... Eu considero o Gilmar Mendes o homem mais poderoso do Brasil. Então, eu já falei essa frase algumas vezes. Ufa, não tá. Cidade que não... Eu te amo, professor. Você sabe, ele é o mais poderoso do Brasil e um dos mais hábeis, não à toa, né? E você sabe que ele tem tanto a perder que o Dias Toffoli, naquela reunião fatídica em que eles debateram como afastar, primeiro se iam afastar o Toffoli, depois como, o truco do Toffoli foi em cima dele, foi em cima do Gilmar, que é o verdadeiro dono da corte, presidente da corte, permanente, inclusive. Qualquer presidência se não uma fachada para o comando do Gilmar, ela de alguma forma, ela só se legitima através do que ele... É por causa das ramificações políticas que ele tem também. Vamos lembrar, Christian, Magno, Lu e quem nos assiste, que no dia final do julgamento do golpe, o Barroso, que era o então presidente do Supremo, fez um gesto absolutamente inesperado eu vou usar inusual, vou usar assim, de atravessar o corredor para outra turma, porque ele era da turma que não estava julgando, e fez um gesto com vestimentas institucionais foi um julgamento tão importante que eu, presidente do Supremo, vou vir aqui fazer um discurso final, sacramentando o resultado desse julgamento. Pois bem, o que já seria ali, né? Poxa, será que precisava mesmo? Mas ok, é o presidente da corte e tudo. Mas na primeira fila desse gesto do Barroso estava Gilmar Mendes sentado, certo? E como se fosse
patrono que vai anuindo assim com a cabeça, tipo autorizando as falas do Barroso. A Júlia Keck, a nossa querida repórter especial em Brasília, descreve essa cena. Da mesma forma que na véspera estava a irmã de Carmen Lúcia, orgulhosa ali do voto da sua irmã magistrada, acenando em orgulho, né? Poxa, né? Olha ali que voto bonito que minha irmã está proferindo. Gilmar Mendes, no dia do Barrosão, lá do fim do julgamento, estava falando: muito bem, chegamos onde queríamos, né? Agora, eu acho que essa tua possibilidade, Christian, de que o Gilmar use este momento para promover desagravos, mandar recados, lembrando que o Supremo está com alguns de seus membros como alvo, mas ensaiando respostas institucionais o tempo inteiro. Então, quando está muito difícil segurar a onda, a assessoria do Supremo manda uma nota assim: a assessoria de comunicação do Supremo Tribunal Federal informa que vem por algo assim, né? Eu não estou com o texto aqui na minha frente. Vem por meio dessa, a pedido de Alexandre de Moraes, dizer que... E aí se separa da resposta do Alexandre de Moraes sobre os textos lá com o Porcaro. Mas, nos bastidores, o que vem à tona ministros estão debatendo como controlar os poderes da Polícia Federal. Então, eles revezam esses momentos de respostas institucionais e respostas mais individuais. Então, fizeram aquela nota de desagravo ao Toffoli no dia que ele estava saindo, né, da relatoria, dizendo que a corte confia plenamente, que tudo que ele votou estava bem certinho, tal, vamos em frente. Mas também, bom, agora que ele está ali falando, estou suspeito por foro íntimo e tal, bora, vida que segue, próximo passo. Né? Vai deixando ele isolado ali e avaliando como que, de repente, sacrificá-lo pode ser uma saída ou não. Enfim, então... Tem essas alternâncias, né, de respostas institucionais e individuais. Eu só complementaria para deixar o Magno falar também, coitadinho, porque senão fica aqui que o Gilmar Mendes, assim, nos Estados Unidos, você tem uma figura que é o presidente da corte, que é o Chief Justice, que é o sujeito que fica quase que vitalício ali. Aqui no Brasil não, aqui a presidência do tribunal muda de 2 em 2 anos, mas o ponto que eu quero destacar, aproveitando aqui para tentar dar um fecho nesse negócio, é que o Gilmar Mendes funciona como se fosse o Chief Justice da Suprema Corte. Ele procura ter o controle, na verdade, dos corações e mentes do pessoal que está ali. E ele não tem problema ele faz o trabalho no bastidor, ele tem uma influência 1000 vezes maior. A influência política dele sendo 10 vezes maior, tendo essa audácia, ou essa audácia no sentido maquiaveliano da expressão, o leão, né? A raposa, entendeu? Você compara, por exemplo, o poder que ele tem com o poder efetivo do presidente atual do Supremo, do Fachin. Eles ficam fazendo, inclusive, a maldade de ficar chamando por trás o presidente Fachin de fraquinho, entendeu? Então, eu não duvido absolutamente nada que nessa disputa, quando ele acha que o Supremo está perdendo e que a influência dele está diminuindo, ele vai para a rua. Para a rua é exatamente isso. Ele vai para os microfones, ele vai falar que está acontecendo isso. Ele vai falar isso no meio da sessão, ele vai fazer isso no voto. E isso é um mecanismo de pressão suprema, desculpe a infâmia do trocadilho, sobre os próprios colegas e sobre a opinião pública e sobre os políticos. Tá? Ele é uma espécie de guardião do establishment. Né? Ali, o establishment no sentido de que o establishment é o centrão, de alguma maneira. Tá? Não é nem o governo, nem outra direita, entendeu? Mas ele é o guardião desse establishment. Se ele achar que ele tem que ir para proteger os interesses das pessoas ou do poder do Supremo Tribunal Federal, ele vai. É o que ele vai fazer agora, né? Porque o Centrão pressionava e com medo da delação premiada por uma prisão domiciliar, né? Para Daniel Porcaro, para ver se arrefecia a coisa, se colocava panos quentes ali, mas isso não aconteceu. Então, independente do voto do Gilmar Mendes agora,
a manutenção da prisão está feita, né? Magno? E me parece que o potencial de dano que uma delação do Vorcaro pode ter ainda não é conhecido por todos aqueles que podem ser atingidos pela delação. Então, o argumento de alguém que deseja frear um cenário de delação é muito forte. O Gilmar, não vamos falar de Gilmar, vamos falar de um cidadão X que deseja frear essa delação. Ele pode chegar para alguém em Brasília e dizer: você acha que você não bebeu um uísque patrocinado pelo Banco Master, que você não esteve num evento patrocinado pelo Banco Master, que você não apoiou uma candidatura patrocinada com dinheiro de Daniel Vorcaro, que você não esteve em uma festa? É muito complicado, porque a gente sabe que Daniel Vorcaro esteve envolvido em todos esses tipos de iniciativas que pessoas, querendo ou não querendo, podem ter alguma ligação. Uma vez que o bicho pega, uma vez que a lama se espalha, é muito difícil dizer para as pessoas onde a lama vai parar. A lama pode encostar em todo mundo. E dada a toxicidade do tema, dado que nós estamos num ano eleitoral, esse é um argumento muito forte. Não há político de esquerda, direita e de centro no Brasil que pode estar seguro em dizer que não esteve num evento, que não bebeu um uísque, que não pegou um avião, que não recebeu uma doação, que não teve nada a ver com ninguém que tenha tido alguma coisa a ver com Daniel Vorcaro. Então, esse é um argumento muito forte e é um argumento que deve causar muito temor no establishment político brasileiro, independentemente de quem está, de qual é a posição ideológica. Agora, eu não seria nem maldoso com o ministro Fachin de comparar o poder de Gilmar Mendes com o do ministro. Eu compararia o poder de Gilmar Mendes com o presidente do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara dos Deputados e com o presidente da República. Gilmar Mendes, sem dúvida alguma, tem mais peso na sociedade brasileira do que Lula. Toma decisões muito importantes sem ter o escrutínio do Congresso Nacional, manda prender, manda soltar, literalmente, sem ter o escrutínio do Congresso Nacional, e no final de 2026 não precisará pedir voto para os brasileiros como Lula precisará pedir. Então, não tem nem comparação em quem é a pessoa mais importante no Brasil ou qual instituição concentra mais poderes nesse momento. A presidência da República mal consegue executar o orçamento discricionário que ainda sobra para o coitado do presidente da República. O Congresso Nacional tem outros, cada deputado tem outros 512 com outros interesses, cada senador tem outros 80 com outros interesses. É muito mais difícil de fazer a sua vontade prevalecer por ali. Então, há, nesse momento, um desequilíbrio de poder, e que aí é questão de debate político. A gente nem precisa entrar nisso aqui agora, se o Supremo está muito poderoso, se é o Congresso que está muito poderoso, se o presidente da República é poderoso ou não, mas o fato é que há dois poderes que, em outubro desse ano, precisarão ir à sociedade brasileira e pedir, por favor, façam com que eu, em 1º de janeiro de 2027, permaneça poderoso. Caso os eleitores brasileiros não queiram, essas pessoas voltarão para a planície, voltarão a ser pessoas comuns. Há outro poder em que eles sabem que permanecerão poderosos independentemente da vontade popular em outubro desse ano. E esse poder é o judiciário. Esse poder que não precisa pensar na opinião pública, em muitos casos eu acho que até bom que seja assim, mas que a opinião pública, que a população brasileira estão vendo essas pessoas concentrando cada vez mais poder e se distanciando de qualquer parâmetro. E, inclusive, recusando propostas de dentro da própria corte que tendem a colocar parâmetros mínimos. Então, é impossível que uma situação dessa, na minha visão, não cause uma reação pública. A sociedade brasileira se acostumou com o nível de controle social sobre as instituições, desde a redemocratização, que a gente não vê se repetir no judiciário. A gente se acostumou
com um poder executivo que é mais responsivo à população, mesmo que a gente ainda ache que a política está muito distante de nós, mesmo que a gente ache que os políticos têm muitos privilégios. A gente se acostumou com um legislativo que é razoavelmente responsivo à população, mesmo que a gente ainda ache que muitas coisas acontecem lá e que não deveriam acontecer. Mas agora a gente vê um outro poder que não só não passa pelo escrutínio público, mas que repetidamente toma decisões que as pessoas não conseguem nem entender. Então, me parece que a gente acaba nesse impasse meio que inevitavelmente. De fato, o judiciário precisa ser protegido das paixões públicas que acabam sendo expressas por meio da política, mas que, uma vez que o judiciário toma um espaço da política e um espaço no debate público tão central, é meio que inevitável que as pessoas se sintam menos empoderadas nessa relação do que se sentem com os outros dois poderes. Vamos ser honestos? Conversar sobre política em ano eleitoral pode ser frustrante. Parece que estamos todos presos numa bolha, repetindo as mesmas manchetes, os mesmos cortes de vídeo. A conversa, não avança. Fica no mais do mesmo. A pergunta é, como furar essa bolha? Com dados que dão para você uma base sólida para argumentar. É por isso que nós fazemos a pesquisa Meio Ideia. Todo mês nós vamos a campo para entender o que o brasileiro realmente pensa. Toda a sociedade. O que muda o voto dele, o que o preocupa. A pesquisa de março já está no ar. Para quem é assinante Premium, a vantagem é dupla. Você recebe a pesquisa completa antes de todo mundo e ganha acesso a todo o arsenal de conteúdos em vídeo, texto, áudio que a gente produz. Análises que conectam os pontos, reportagens que mostram os bastidores do poder e um streaming com programas, séries, documentários, entrevistas que vão além do óbvio. Chega de conversa rasa, gente. Assina o Meio Premium e tem um guia confiável para se informar sobre o Brasil.